Hoje o nosso papo é sobre um assunto sério, uma crise silenciosa que tem afetado muita gente, o burnout. A gente vai mergulhar em como essa síndrome de esgotamento profissional aparece de um jeito bem particular dentro do serviço público. E para a gente começar, fica aqui uma pergunta que vai ser o nosso fio condutor. Afinal, em que momento a dedicação, que é uma característica tão valorizada no serviço público, passa do ponto e vira um perigo para a saúde? Vamos começar com um dado e olha, é um número que assusta. Pesquisas da FGV e do Ministério da Saúde indicam que quase 30% dos servidores públicos no Brasil já mostram sinais de burnout. Isso é gente pra caramba. Não é um problema isolado de uma pessoa ou outra, é uma questão de saúde pública mesmo. E é bom deixar uma coisa bem clara desde o início. A gente não está falando só de cansaço, não é aquela sensação de, hoje o dia foi puxado. É um fenômeno ocupacional reconhecido, uma verdadeira epidemia silenciosa que está acontecendo nos ambientes de trabalho. E isso não é achismo, viu? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já classifica o burnout lá na CID-11. Mas o ponto-chave aqui, o que muda tudo está na definição: estresse crônico que não foi gerenciado com sucesso. Percebe a virada de chave? A responsabilidade sai do indivíduo e passa a ser do ambiente, não é uma falha pessoal. E isso faz toda a diferença. Tá, mas como é que essa síndrome aparece na prática? Basicamente, ela tem três dimensões principais. A primeira é a exaustão emocional, sabe? Aquele sentimento de que a bateria acabou, não tem mais energia. A segunda é o cinismo, um distanciamento mental, quase uma desconexão do próprio trabalho. E por fim, vem a sensação de ineficácia, de que não se consegue mais fazer as coisas direito como antes. Agora, com essas três ideias em mente, exaustão, cinismo e ineficácia, vamos imaginar como tudo isso fica ainda mais intenso num cenário bem extremo. A gente vai levar essa discussão para uma realidade cheia de desafios únicos, o serviço público na Amazônia brasileira. Vamos tentar visualizar a situação. Pensa num servidor público trabalhando num município bem isolado. Os recursos são contados, a pressão por resultados é enorme e a infraestrutura, bom, muitas vezes é bem precário. É o terreno perfeito para o esgotamento crescer. E aí a gente ainda soma as coisas que são bem específicas da região. Deslocamentos que podem levar dias de barco, o isolamento de estar em comunidades muito remotas e aquela cobrança social imensa que cai nas costas de quem está ali na linha de frente do serviço público. É uma combinação que aumenta o risco de um jeito exponencial. Mas calma, nem tudo é só sobre o problema. Existem sim caminhos e soluções. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos que deram muito certo. Modelos que mostram que é totalmente possível cuidar de quem cuida do Estado. E o legal de ver esses casos é que a gente nota que a mudança pode acontecer em diferentes escalas. Lá na Finlândia, foi uma política nacional que gerou um impacto gigante. Aqui no Brasil, a Fiocruz virou uma super referência. E o que talvez seja mais inspirador, em Marabá e Santarém, lá no Pará, soluções locais, criativas e de baixo custo, como rodas de escuta, também trouxeram resultados fantásticos. Certo. Então, como é que as instituições podem sair da teoria e ir para a prática? É isso que a gente vai ver agora, um tipo de kit de ferramentas para ajudar a construir ambientes de trabalho bem mais saudáveis. A regra é simples: o que não se mede, não se gerencia. As instituições precisam aprender a ler os sinais de alerta. Taxa de afastamento, rotatividade de pessoal, o resultado daquelas pesquisas de satisfação e até mesmo licenças médicas curtinhas e repetidas. Tudo isso são dados. São peças de um quebra-cabeça que mostram onde o problema está. E depois de entender o problema, existem várias práticas que já se provaram eficazes. Coisas como redesenhar as cargas de trabalho para não ter sobrecarga, criar espaços de escuta onde as pessoas se sintam seguras, oferecer apoio psicológico, mesmo que seja à distância, e treinar as lideranças. Não tem bala de prata, sabe? É um conjunto de ações que funcionam juntas. E para que tudo isso saia do papel, precisa virar política pública de verdade. E aí entra aquele ciclo clássico. Começa com um bom diagnóstico, usando aqueles indicadores que a gente viu, depois se formula um plano de ação, aí vem a implementação, claro, e o que é fundamental, o monitoramento contínuo para ver o que está funcionando e ajustar a rota sempre que precisar. Vamos voltar agora para aquela nossa questão do início. Aquela linha bem fininha que separa o compromisso saudável do excesso de trabalho que acaba adoecendo as pessoas. A grande pergunta é: como é que se acha esse limite?
Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? E a resposta não está no achismo. Ela está nos dados, na ciência, que nos dão pistas bem claras sobre onde fica essa fronteira. A diferença é gritante quando a gente coloca lado a lado. A dedicação saudável vem do propósito, gera bem-estar e um impacto que se sustenta a longo prazo. Já o sacrifício nocivo, bom, ele leva à exaustão, ao cinismo e detona a saúde física e mental. Um constrói, o outro destrói. Simples assim. E aqui tem um número bem concreto da OMS para a gente ter como referência. Trabalhar mais de 55 horas por semana, isso está ligado a um risco 35% maior de ter um AVC. Ou seja, o limite não é uma ideia abstrata, ele tem consequências físicas, reais e que dá para medir. Agora, olha só esse gráfico do IPEA. Ele praticamente desenha a resposta que a gente estava procurando. Servidores que trabalham sob alta pressão têm 2,5 vezes mais chance de desenvolver burnout. A conclusão é bem clara, né? Ser excelente no serviço público não pode ser sinônimo de heroísmo. Tem que ser sinônimo de equilíbrio. Para a gente ir fechando, vamos dar um passo para trás e conectar o bem-estar dos servidores com objetivos bem maiores, que, na verdade, dizem respeito a toda a sociedade. Porque no fim do dia, cuidar da saúde de quem serve ao público não é só uma questão de RH. Isso está ligado diretamente a grandes agendas estratégicas. A gente está falando do Plano Plurianual, da COP30 que vai rolar em Belém, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e de projetos de futuro, como o Pará 2050. Essa frase resume tudo. Pensa bem, como é que a gente vai construir um planeta sustentável se as pessoas que estão na linha de frente dessa construção estiverem esgotadas? Não fecha a conta. O cuidado com as pessoas tem que ser a base de qualquer futuro que a gente queira. E para fechar, essa citação do professor Reinan Abreu amarra perfeitamente a nossa ideia central. A nobreza de servir só se sustenta de verdade quando quem serve também se sente cuidado. É uma via de mão dupla. Então, fica aqui uma reflexão final, um convite à ação para cada instituição. Por onde começar a transformar a cultura interna numa cultura de cuidado? Talvez o primeiro passo seja o mais simples, mas também o mais poderoso. Abrir o diálogo, reconhecer que o problema existe e entender que cuidar de quem cuida é, no final das contas, cuidar da sociedade inteira. A mudança sempre começa com uma pergunta: